Hoje eu vou explicar rapidamente a diferença entre mineração de Bitcoin, staking e prover liquidez em DeFi. Roda a vinheta. Muitas pessoas perguntam sobre mineração de Bitcoin. E, obviamente, é o mais conhecido porque o Bitcoin é a primeira criptomoeda lançada lá em 2009. O Bitcoin já está rodando desde 2009. E o que é a mineração de Bitcoin? De maneira bem resumida e didática. A rede do Bitcoin ela precisa de validadores. Então, os mineradores eles fazem o papel de validadores da rede. Imagina numa rede como Visa, né, quando você envia transação do banco, ou cartão de crédito, cartão de débito. Nesse caso, sempre existem intermediários. Com cartão de crédito tem vários. Né? Você passa a máquina do cartão ali na maquininha da Cielo, depois tem a Visa, tem o banco, tem vários intermediários. Então, os validadores são as próprias empresas que checam essa transação. Então, são sistemas que dependem de confiança de pessoas. Uma das grandes revoluções do Bitcoin e das criptomoedas foi conseguir fazer transações sem depender de confiança de pessoas. Como isso é feito? Através da mineração do Bitcoin. Então, os validadores, eles usam um conceito chamado de prova de trabalho, que em inglês é Proof of Work. Como que funciona? Qualquer pessoa pode virar um validador, um minerador da rede do Bitcoin. Basicamente, ele tem que baixar o programa do Bitcoin, todo o histórico. Então, existem milhares de validadores. E como que ele faz para não poder atacar a rede? O que seria um ataque? Bom, um ataque que é bastante falado no Bitcoin, por exemplo, é o ataque de gasto duplo. Então, se um validador conseguir mais de 51% do poder da rede, ele consegue atacar a rede, gastando 2 vezes o mesmo Bitcoin. Isso se ele conseguir mais de 51%. Então, a mineração do Bitcoin, nesse sentido, ela funciona como uma proteção contra um ataque síbil, que seria o ataque dos gêmeos. Se não existisse essa necessidade de prova de trabalho, mostrar trabalho, qualquer pessoa podia criar múltiplas contas e, então, tomar conta da rede. Vamos pensar assim, cada validador deve ter poder igual. Então, poderia ser feito esse ataque, onde uma pessoa assumiria várias identidades. Porém, como ela precisa pôr trabalho, precisa investir dinheiro para ser um validador de Bitcoin, então esse método ele conseguiu, né? A gente vê aí que está sendo muito seguro, rodando há mais de 10 anos. Então, o minerador do Bitcoin, ele faz essa prova de trabalho. Basicamente, no passado era possível fazer com um computadorzinho, lá em 2010, um simples laptop conseguia fazer essa prova de trabalho, agora não mais. Eu vou colocar aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem aí. Olha o tamanho do minerador, né, de uma empresa, né, de mineração de Bitcoin atualmente. Olha o tamanho. Então, hoje são máquinas aí, várias máquinas com processadores muito fortes. E dessa maneira, fica muito seguro atacar a rede do Bitcoin. Estima-se que você gasta aí bilhões ou até dezenas de bilhões de dólares por hora só para tentar atacar a rede do Bitcoin, né? E ainda não significa que seria bem sucedido. Por que chama mineração? Porque ao validar, quando um minerador consegue, né, descobrir o enigma, descobrir um bloco, né, é assim que o Bitcoin foi feito, né, quando ele consegue descobrir o bloco, um bloco acontece a cada 10 minutos, ele recebe um Bitcoin de recompensa. Por isso que chama mineração, porque ele lembra a mineração do ouro. Você emprega trabalho, né, você coloca algum investimento ali e você é recompensado com a emissão de novos Bitcoins. Sim, basicamente é assim que funciona. Por isso que a mineração é uma atividade buscada no mundo inteiro. Vemos até que alguns governos, eu vi notícias aí de Kentucky, Texas, até governos que estão começando a fazer atividade, né? A empresa ExxonMobil também. Então, isso realmente atingiu patamares muito grandes, o que é muito bom, porque aumenta a segurança da rede. Então, agora vamos para o segundo. Então, a primeira é o Bitcoin, né? Lembrando que
para ser um minerador hoje é muito difícil, né? Talvez outras criptomoedas, como o Ethereum ou algumas outras, ainda vale a pena minerar Bitcoin. Uma pessoa comum, principalmente no Brasil, hoje não consegue minerar Bitcoin, custo de energia elétrica muito alto aqui, mesmo fora, né? Já deu para perceber que é uma atividade mais profissional. Então, o Bitcoin basicamente se tornou uma atividade mais para grandes empresas, mais profissional. Porém, a segunda, que seria o staking, que seria uma outra maneira de proteger a rede. Em vez de eu fazer uma prova de trabalho, eles chamam o que é chamado Proof of Stake, por isso que seria o staking. Staking é a própria posição, é o seu próprio capital. Além do Bitcoin, existem mais de 10 mil criptomoedas. Inclusive o Ethereum, que também usa mineração, ele está migrando para esse Proof of Stake, que aí vamos fazer o staking. Basicamente, de todas as moedas que tem na rede, no staking, um validador, nesse caso são chamados mais de validadores, eles prestam um serviço parecido com o minerador do Bitcoin, mas eles colocam, eles precisam baixar o software, baixar o histórico ali e colocar a criptomoeda, no caso do Ethereum, a moeda ETH tem que ser colocada em stake, colocada ali na rede, depositado ali numa espécie de contrato inteligente, e ele ajuda a fazer essa proteção contra ataques Sybil, esses ataques do mesmo jeito. Então, por isso que tanto o Proof of Stake quanto o Proof of Work, a prova de trabalho e a prova de participação, são considerados proteção contra ataques Sybil. E assim como no Bitcoin, você colocando, assim como vai ser no Ethereum, e já são em muitas outras criptomoedas, como Avalanche, Luna, Cardano, você recebe emissão de novas moedas. Então, ele faz mais ou menos o mesmo trabalho. Então, nessa segunda opção, em vez de colocar força computacional, você coloca a própria criptomoeda. Existe um certo nível técnico, precisa ou rodar o próprio servidor, ou ter um servidor, pegar um serviço de um servidor. Porém, nessa segunda opção, é bem interessante porque já não é só mais para grandes empresas, pessoas especializadas. Mesmo que você não rode um nó de validação na Ethereum, Avalanche, Luna, por exemplo, você consegue delegar as suas criptomoedas sem depender de permissão de ninguém. Então, você consegue delegar para um validador, mas ele não tem acesso às suas criptomoedas. Só você consegue depositar e tirar. Então, é bem bacana porque, podemos dizer assim, qualquer pessoa, pessoas comuns, conseguem ser validadores, ajudar a proteção da rede e ser remunerado com isso. Normalmente, de 5% a 10% no valor da criptomoeda depositada por ano. Então, se você depositou 1.000 Luna, 1.000 AVAX ali, ela vai ter um valor, você recebe na própria criptomoeda. Esse rendimento não é em reais, você recebe novas moedas. Então, se a pessoa depositou 1.000 Luna e rendimento aí, dando 7% ao ano, ele vai receber mais 700 Luna em um ano. Então, o rendimento é na própria criptomoeda. Não deixa de ser uma renda, certo? E temos a terceira, tá? Eu vou falar bem rapidamente, depois eu vou pôr o link de um vídeo aí de Liquidity Mining, Yield Farmer, aí, explicando mais em detalhes, mas o terceiro, basicamente, é nas finanças descentralizadas. O exemplo mais simples de entender é pensando numa corretora descentralizada, porque existem corretoras centralizadas tradicionais. Se eu quiser comprar uma criptomoeda hoje, eu posso abrir uma conta aí, Bitcoin Trade, a Binance, e basicamente funciona como uma empresa normal. Eu faço uma transferência bancária, faço as compras ali, a minha criptomoeda está com eles, aí eu faço todas as trocas e, se eu quiser, eu envio para uma carteira minha. Tá? Isso é uma corretora centralizada. Como que a corretora ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro das taxas. Então, obviamente, eles recebem, eles cobram taxas para fazer as transações e eles recebem dinheiro. É um business mais tradicional. Agora, em uma corretora descentralizada,
né, num modelo aí chamado de Automated Market Maker, né, que seria não, o Market Maker automatizado. O que significa isso? Não existe uma empresa central recebendo as taxas das transações. Quem recebe são os provedores de liquidez, que são chamados Liquidity Providers, em inglês. Como que eu faço? Eu mesmo, qualquer pessoa, pode depositar criptomoeda em um contrato inteligente. Então, esse contrato inteligente, só eu tenho acesso, né? Só eu consigo depositar e sacar as minhas criptomoedas. E, nesse caso, eu viro, é como se eu virasse a corretora, porque as taxas vêm para mim. Então, é uma maneira bem bacana que está aí revolucionando aí nos últimos 3, 4 anos, que são as finanças descentralizadas. Em inglês é falado DeFi, que seria Decentralized Finance. Essa tradução literal, né? Finanças descentralizadas. Tem riscos? Sim. Já teve algumas corretoras descentralizadas hackeadas, existem riscos. Existe um risco também, um outro risco um pouquinho mais técnico, que chama perda impermanente. Eu vou colocar um vídeo explicando em mais detalhes. Então, resumindo, né? Mineração do Bitcoin, né? São feitas, poucas pessoas fazem, algumas pessoas fazem de outras criptomoedas, mas é pouco acessível. Agora, segundo o staking, já é bem comum, muitas pessoas fazem. E a terceira também, né? Prover liquidez no DeFi acabou ficando bem comum. Então, o segundo e o terceiro aí é bem comum. Tem tanto pessoas comuns fazendo quanto grandes empresas. Até a próxima, pessoal.